Nesta aula de hoje nós vamos aprender como fazer uma leitura de arquivo texto contendo strings e separando nas suas respectivas variáveis no C e fazendo a separação de dados nisso. A gente vai usar basicamente algumas funções do C, por exemplo, o fgetS, que permite ler a linha completa de string, e também a strtok, que permite fazer a separação das strings por um separador. Dessa forma a gente consegue ver. Da parte de escrita e leitura de arquivo, agora para a gente só falta a gravação de modo binário. Isso provavelmente vai ser feito não na próxima aula, sim alguma aula à frente, para a gente não ficar muito tempo gastando muito tempo em seguida no mesmo tema, que se torna cansativo. Provavelmente na próxima aula eu vou falar um pouco de lógica de programação. Como fazer para ordenar um vetor de números ou coisa que o valha. Vamos brincar um pouco com coordenação. Usar duas formas de fazer essa ordenação. Ok, então assistam às aulas. Na última aula a gente fez gravações no modo texto para gerar um arquivo no modo texto. Agora vamos fazer o contrário, vamos fazer a leitura. Nós já fizemos a leitura, e na penúltima aula fizemos gravações no modo texto dos mais variados tipos, strings, números inteiros, etc. E de agora a gente vai fazer a gravação. Depois fizemos a gravação de números, que é algo mais fácil de ser dividido e mais fácil de ler. Agora nós vamos fazer a gravação que tem strings. Strings tem um defeito muito grave. Se você tiver uma string como essa minha aqui, eu vou tirar essas aspas que eu coloquei, mas com ou sem aspas elas têm o mesmo problema. A hora que eu vou fazer a leitura, essa string aqui: Luiz da Silva, Lula e Dona Maria. A hora que eu faço a leitura, eu não consigo saber quais são os caracteres de entrada, quais são os de saída. Se eu fizer um fscanf de string, ele vai ler só a primeira string, até ele pegar o espaço. Se você faz um fscanf de duas strings, ele lê a primeira na primeira variável, a segunda na segunda, a terceira na terceira e assim por diante. E você não tem separado. Um jeito isso não é um problema da leitura. Isso daí não é um problema da leitura. É um problema que você tem que separar uma string e não tem nenhum caractere para separar. O que eu costumo fazer? Quando eu estou escrevendo a string, eu coloco um ponto e vírgula para separar cada um dos nomes. Então eu porei Luiz da Silva, Lula e Dona Maria. Só que e depois de Dona Maria mais um ponto e vírgula. Só que isso não resolve o meu problema. Por que não resolve o meu problema? Porque na hora que eu fizer o fscanf, ele vai continuar examinando do mesmo jeito. Vai ser Luiz da Silva. Aí eu posso até pegar o nome que vem com string, apendar tudo e criar um nome só. Mas isso não é uma solução boa. Então a melhor solução que eu acho para fazer isso é ler a string inteira. Então fazer um fgetS e eu consigo ler a string inteira. Aí eu vou ter uma string com o caractere inteiro, separado por ponto e vírgula. Aí eu uso essa função aqui, strtok. O que ela faz? strtok. O que ela faz? Você coloca na primeira o caractere origem, então você vai lá no primeiro, digamos que eu li no buffer A, eu escrevo A aqui e falo, eu quero todo mundo que está separado por ponto e vírgula. Ele vai me retornar na primeira vez a primeira string, Luiz da Silva. Ele não vai pôr o ponto e vírgula.
Aí se eu, na segunda vez eu chamar ele de novo, e em vez de colocar a string eu colocar null, ele vai me retornar a string Lula. E na terceira vez ele vai me retornar a string Dona Maria. Agora, imagina que nessa string aqui você tivesse também o 22, ponto e vírgula, 4.33, ponto e vírgula, 5.18, 5 só, ponto e vírgula. Na hora que eu fosse ler, eu leria tudo isso. Aí eu pegaria, acharia as primeiras strings e separaria e colocaria nas variáveis que me interessa colocar. Mas como é que eu faço para colocar o inteiro 22? Eu vou receber aqui no PTR uma string, é uma string, não é um número, 22. Aí eu faço scanf, o que esse cara faz? Ele pega uma string, a string vai se chamar PTR, porque ela foi para o PTR, e eu faço um porcentagem D para pôr inteiro e ponho o nome da minha variável, sei lá, i3, com E comercial para ser endereço. Assim eu consigo o valor 22, faço o mesmo com o 4.3, mas aí ele como float, e faço o mesmo como porcentagem F, não coisa. Em vez de ser um inteiro vai ter que ser um float aqui. E no 5 que eu vou fazer a mesma coisa novamente, mas não no I2, aí no I3. Vamos fazer um programinha simples. Vamos primeiro mostrar como acontece, como é que a coisa se sai errada. Eu criei aqui para vocês um arquivo. Eu criei um arquivo com 6 linhas. Sem ponto e vírgula, sem nada. Vamos fazer a leitura desse cara. Primeiro, onde está esse arquivo? Ele está nos documentos, diretório lixo, e ele se chama lixo 5. Venho aqui, para ser mais fácil, para não ter que digitar, e copio o diretório onde que ele está. E venho aqui no projeto, no programa, e ponho char arquivo, abre e fecha aspas, ponto e vírgula não, igual, Ctrl V, aspas, onde tem uma barra coloco duas, vocês já sabem por quê, né? // lixo 5.txt, fecha aspas, ponto e vírgula, eu vou querer fazer uma leitura R. Tá. Aqui só é o arquivo, estou falando besteira. Aqui não tem que pôr R nenhum, mas eu preciso botar as duas barras para que eu tenha a barra. Agora eu vou fazer um fopen arquivo. Bom, preciso declarar o ponteiro para o arquivo. File asterisco pr ponto e vírgula, ponteiro de leitura, pr igual a fopen, abre parênteses, o file name que é o arquivo, e a constante qual é o modo que eu quero ler.
eu quero ler e escrever, o que eu quero fazer. No caso, eu quero ler. Agora eu venho aqui, fscanf. O que acontece quando eu faço isso? Eu quero ler, vamos olhar aqui, Carlos Eduardo é uma string, Maria Isabel outra string, Joana é outra string, 3,1422 são um float e 2 inteiros, 3 strings. Então vou criar aqui char str1 20 char str2 20 char str3 20.v. Agora eu vou fazer aqui o fscanf. No caso é PR, vírgula, porcentagem S, porcentagem S, porcentagem S. Eu nem vou fazer a leitura dos inteiros, porque vai dar pau, então fica mais fácil mostrar sem dar pau. str1, str2, str3, ponto e vírgula, fclose, pr, ponto e vírgula. Então abro o arquivo, leio 3 strings, só vou ler da primeira linha e vejo o que acontece. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Eu não mostrei uma coisa, mas eu vou mostrar agora. Então, se vocês olharem, ó, o str1 tem Carlos, o str2 tem Eduardo e o str3 tem Maria. Não me serve, né? Não me adianta de nada. Agora imagina se eu colocar aqui, vou colocar o primeiro número que eu tenho é 3.14, é um float. Porcentagem F, float F1, aí eu venho aqui e coloco vírgula endereço de F1. O que vai acontecer? Chegou até aqui, passou na compilação, escreveu aqui no F1, como era esperado, lixo. Vamos fazer antes e depois para ver o que acontece no F1. O F1 está escrito menos 10, 73, 74, alguma coisa. Agora eu dou um F10. Fica com a mesma coisa, fica com o mesmo lixo, não faz a leitura, não dá erro e só complica a vida da gente. Então vocês perceberam que não é possível fazer desse jeito. O que a gente precisa fazer é uma separação dos dados e a colocação desses dados aqui.
Um caractere que eu gosto de usar sempre para separar é o ponto e vírgula. Por quê? Porque ninguém tem ponto e vírgula no nome. Não conheço ninguém que tenha ponto e vírgula no nome. E eu vou pôr ponto e vírgula e nem o número usa ponto e vírgula. Se você puser vírgula, você corre o risco de algum sistema estar definido para português e você ter a vírgula, você ter o ponto e vírgula lá, que ele vai causar problema. Se você não tiver o negócio, se você colocar aspas simples, você tem que pegar o início e o fim para controlar. Com ponto e vírgula você sabe. Cada coluna da tua leitura, você faz a leitura, o primeiro dado da leitura tem um ponto e vírgula depois, o segundo, o terceiro, até o último tem um ponto e vírgula depois. Então fica bem mais fácil. Só para facilitar um pouco minha vida, não precisar digitar esses pontos e vírgula aqui, Ctrl C, V, e eu vou trocar só um nome aqui, o Joana, eu vou chamar ela de Joana, só para a gente ter aí um número de 22 eu vou pôr 24, ou melhor, de 555 para 550 para 666. Salvei. Agora tenho todos os números separados por ponto e vírgula. Como é que eu faço isso então? Vamos lá. O fopen é igualzinho, o arquivo é igualzinho. Só que eu vou ler uma string. Chamar essa string de buffer, char buffer 200 caracteres, 150 caracteres, vai. Quando você faz, por exemplo, eu estava vendo, o C é usado também para desenvolvimento de programas em microcontrolador. Eu estava vendo um microcontrolador aí, bem legal. Eu até comprei o microcontrolador para fazer uns hardware com ele, mas é um microcontrolador, ele tem 8 pernas e ele tem 8K de memória. Fazer um programa com 8K, você vai ter que economizar memória. Não dá para pegar assim, eu quero 300 bytes no meu buffer. Não, se você usa 100, você tem que pegar 100. Se você usa 50, senão pode faltar no final. Então é um costume bastante bom tentar usar aquilo que necessita. Bom, fiz isso, agora eu venho aqui, get S, primeiro é o buffer, que eu chamei de buffer. O segundo endereço é o máximo que ele pode ler. O máximo que ele pode ler é 150. E o terceiro parâmetro é o fstring, que é o PR. Ponto e vírgula. Só para a gente olhar, vamos executar. O que o buffer leu? Carlos Eduardo, ponto e vírgula, Maria Isabel, ponto e vírgula, Joana, ponto e vírgula.
Se eu puser mais um fget-s aqui, o que ele vai ler? Ele vai ler a linha seguinte. Então, vamos compilar de novo e vamos ver o que ele vai. Para aqui na primeira. Leu, olha o que ele leu aqui. Não leu nada ainda porque não passou pelo comando. Passou pelo comando. Carlos Eduardo, ponto e vírgula, Maria Isabel, ponto e vírgula, Joana, ponto e vírgula. E os números todos separados por ponto e vírgula. Se eu dou mais um F10, ele Carlos Eduardo, Maria Isabel e a Joana virou Joana. E o 555, que era o número, virou 666. Olhando aqui, ó, o 555 virou 666. O Joana virou Joana porque eu fui para a segunda linha. Bom, tá aqui. Agora a gente precisa separar esses números para fazer a leitura. Bom, fizemos a leitura. Agora, como é que a gente faz para obter as strings e os inteiros para colocar nas variáveis que a gente tem interesse? Bom, para obter as strings é extremamente fácil. Eu li uma linha. Bom, eu li uma linha e tenho os dados dessa linha aqui. Vou parar e vamos fazer de novo. Eu preciso tirar os dados do buffer e passar para as strings. Como eu tinha planejado anteriormente, o que eu vou fazer? strtok, eu venho aqui no strok, abre parênteses, buffer, vírgula, separador, ponto e vírgula. Vou precisar de um char asterisco ptr, char asterisco ptr, ponto e vírgula. Agora eu venho aqui e ponho ptr recebe strok buffer, vamos ver, tem string de ponto H aqui, strok buffer coisa. E agora eu faço uma cópia. No str1 eu copio para o str1, strcpy para ponto e vírgula aqui, o destino é str1, a origem é o ptr e acabou, ponto e vírgula. Agora eu venho aqui e executo esse cara de novo, Ctrl C, Ctrl V. Só que em vez de pôr buffer aqui, eu ponho nu, porque ele já tem o buffer. Nu. E eu faço uma cópia. Se a gente olhar aqui, ó, eu copiei o Carlos Eduardo, agora eu vou copiar o Maria Isabel. Só que é pro str2.
executo de novo as duas instruções e copio para o STR3. Vamos ver se funcionou. F10 PTR. PTR tem Carlos Eduardo. F10, copiei Carlos Eduardo para o STR1. F10, o que tem no PTR? O PTR tem Maria Isabel. Maria Isabel era o segundo. Maria Isabel é o segundo nome aqui. Copio ele para coisa. O terceiro nome o terceiro nome é a Joana. F10. Então nós temos STR1 com Carlos Eduardo, STR2 com Maria Isabel e STR3 com Joana. Fechou o arquivo. Ah, mas e os números? Mas e os números? Então vamos fazer com os números. Os números eu tenho um float e dois inteiros. Então vamos aqui. Float F1, int e 1, vírgula e 2. Ponto e vírgula. Tudo declarado. Agora a gente vem aqui. Aí eu fiz a cópia. Aí eu venho aqui, executo essa instrução de novo. Só que dessa vez eu não vou fazer a cópia. No meu PTR vai ficar só o primeiro número, que é o 3,14. Então eu venho aqui e faço S scanf. As funções que você tem para string e que você tem que você tem para jogar para saída, ou para fazer a leitura de saída, ou para ler do disco, ou para fazer, você tem para mexer só com arquivos. Scanf buffer, vírgula, a constante que eu quero fazer. Então o cara é, abre aspas, porcentagem F, vírgula, e comercial F1, ponto e vírgula. Então ó, o buffer, onde que buffer? O PTR, né? O PTR que o STR ok retornou só com o número coisa, eu vou jogar ele no scanf e ele vai converter. Agora eu preciso fazer isso com os outros números. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Os outros números são dois inteiros, 22 e 555. Então, aqui em vez de ser porcentagem F é porcentagem D, em vez de ser F1 é I1. Aqui embaixo, em vez de ser porcentagem F, também é porcentagem D, porque é inteiro, e em vez de ser F1 é I2. Erro de compilação, vamos ver o que eu fiz errado.
F2 não existe. Existe F2 não existe, só existe I2. Bom, então como você pode, F1 tem 3.14, um lixinho no final do número, e 1 é 22 e 2 é 555. Como vocês podem perceber, ele fez a leitura e já falou. Bom pessoal, vou acabar a aula aqui. Numa das próximas aulas eu vou ensinar para vocês um negócio chamado TypeDef. TypeDef é uma forma de você guardar dados muito mais organizada dentro do C. Assim, essas declarações que eu fiz aqui, elas ficam muito confusas quando você faz desse jeito. Mas quando a gente usar TypeDef vai ficar bem mais claro. A gente vai usar uma estrutura e a estrutura vai ter vários dados agregados e fica muito mais fácil. Legal, pessoal, obrigado. Até a próxima aula.